A Anuk, responsável por sua ala, mulher de rosto pétreo, olhos acostumados ao comando, veio com instruções que soavam como lei. Preparativos foram ordenados, as roupas mais ornamentadas, os olhos que diminuem a cor da vida, as joias que brilham para encobrir a falta de brilho interior. As oficiais do harém moveram-se com a certeza de quem é parte de um mecanismo com engrenagens antigas. Cada gesto era repetição de um sistema que aprendia a ser invisível. A mãe de Art fez um sinal, um olhar que dizia mais do que palavras. Era a linguagem de quem sabe que recusar é condenar, e que ceder é a única forma de sobrevivência que resta. Em vozes baixas, entre intrincadas linhas de tapeçaria e o cheiro de incenso, as funcionárias murmuravam justificativas aprendidas. É para a glória do reino. Assim se mantêm as alianças. Os sacerdotes disseram que isso é um favor dos deuses. E outras fórmulas que transformavam atos em rituais. Os sacerdotes, cujos escritos eram invocados por oficiais para legitimar práticas de poder, eram citados nos relatos como peças centrais na construção dessa narrativa. Segundo documentos e interpretações históricas, a religião pública foi muitas vezes instrumentalizada para conferir uma aura de inevitabilidade às decisões do trono. Não como causa primeira, mas como verniz que permitia ao aparelho do Estado lavar a consciência dos agentes. Assim, o abuso se revestia de um linguajar que tranquilizava as consciências. Não era um ato entre homens e mulheres, mas uma política sob o nome de ordem sagrada. O palácio, visto de dentro, assemelhava-se a um labirinto de portas e espelhos. Espelhos que não devolviam rostos, apenas máscaras bem feitas. Joias retidas como calção, véus que ocultavam olhos que aprenderam a mentir. Tecidos caros que tornavam a pele objeto de barganha. Para as jovens como Art, as sedas e os enfeites eram ao mesmo tempo proteção e prisão. Protegiam de olhares externos, ofereciam uma aparência digna e, ao mesmo tempo, tornavam-nas mercadorias mais atraentes no sistema de trocas do poder. Inventariadas e catalogadas, as suas vidas eram medidas em alianças e favores concedidos a generais e governadores para manter lealdades em campanhas longe da capital. Quando o rei decidiu mover suas tropas, as coisas tomaram a forma de um ritual público e sombrio. Os cronistas narram dias em que comandos foram proferidos em voz firme, sem embargos. Oficiais de alto escalão recebiam sinais de distinção, entre os quais, relatos afirmam, estavam as jovens do harém. Os historiadores que estudam esses documentos apontam para uma lógica política. Premiar comandantes com bens humanos consolidava vínculos e oferecia recompensas tangíveis por mérito militar. Era uma economia política da carne e do afeto forçado, e os relatos descrevem que durante as festas de partida, as imagens das jovens alinhadas sobre lâmpadas de óleo produziam um efeito deliberado, símbolo de autoridade, intimidação e complacência. Para muitos observadores contemporâneos à época, essa prática devia ser vista como normal. Para outros, foi um escândalo sussurrado. A Art, ainda menina em muitos sentidos, viu-se vestida de ouro e nada foi perguntado ao coração. Em seu corpo, aprendeu-se cedo a dissociação como ferramenta de sobrevivência. Ela memorizou a posição das mãos, a inclinação do queixo, as frases aceitáveis. Criou-se nela uma linguagem silenciosa, olhar para um vaso e, por entre a cerâmica, focar em qualquer coisa que não fosse a realidade. Contar os fios da tapeçaria até que o tempo passasse. Essas estratégias são relatadas por terapeutas modernos como formas comuns de resposta a traumas prolongados, dissociação, reframing, a formação de uma persona que resiste enquanto a verdadeira personalidade fica entalhada no interior, fragmentada e encolhida. Em muitas narrativas, as mães aparecem como cúmplices forçadas, mãos que guiam as filhas para dentro do destino não por vaidade, mas por um cálculo de sobrevivência.
A mãe de arte acreditava e repassava fórmulas que tinham mais de temor e menos de escolha. Os oficiais do palácio, por sua vez, se acostumaram a racionalizar procedimentos. Médicos e curandeiros foram chamados para atestar o bem-estar das jovens. Sacerdotes assinaram decretos velados que falavam de auspícios favoráveis e de boas intenções. Assim se montou uma trama de conivência institucional, especialistas que legitimavam, escreventes que ocultavam, mulheres do harém que educavam outras mulheres a servir. Cada um fazia sua parte para que a máquina continuasse a rodar, e a compaixão foi transformada em uma roupa rara, usada apenas em circunstâncias isoladas e privadas, como se o afeto fosse uma moeda escassa demais para ser cunhada em público. Os relatos estrangeiros, sobretudo os de cronistas gregos como Heródoto, chegaram até nós com a lente e os preconceitos de seus autores. Eles registraram escândalos e decantaram moralidades alheias, e por isso suas palavras devem ser lidas com cautela. Ainda assim, não se pode ignorar que vozes externas frequentemente atuaram como espelhos de denúncia. As histórias que atravessavam fronteiras revelavam práticas internas por contrastes que os cronistas estabeleciam entre nós e eles. Esses relatos contribuíram para que a memória daquilo que aconteceu às filhas do trono não fosse apagada pelo ruído da corte. Quando as notícias chegaram às cidades costeiras, geraram comentários públicos, indignações privadas e, por vezes, assambarcamento político. Rivais do rei usavam as denúncias como pretexto para minar sua autoridade, enquanto aliados tratavam as fofocas com desprezo ou as convertiam em justificativa para purgas. Num acampamento durante uma campanha, a cena que os cronistas gravaram com maior intensidade simbólica foi a do reconhecimento das recompensas. Homens em fila, alguns com cicatrizes de batalha, receberam honrarias e, segundo fontes, foram também apresentadas a jovens selecionadas. A ausência de voz das próprias meninas nos relatos oficiais é notória. Suas experiências são narradas por terceiros, por oficiais que escreviam para superiores, por escrivães que inventariavam bens. Onde há silêncio direto, resta a interpretação de psicólogos e historiadores. Para as vítimas, a experiência era de perda radical, não apenas da autonomia, mas da capacidade de se reconhecer como sujeito. Uma sobrevivente, remanescente em cartas guardadas e citadas por estudiosos, descreveu a sensação como um frio com a face conhecida. Expressão que hoje os especialistas associam a estados traumáticos de congelamento psicológico. Não se pode esquecer, contudo, que o abuso não foi perpetrado por um único homem isolado. Foi constituição de um sistema. Os generais que aceitavam essas recompensas mantinham a máquina funcionando. As mães que entregavam suas filhas optavam muitas vezes pela vida material e pela proteção de uma casa. Os escribas que omitiram registros compuseram a negação formal. Os sacerdotes que selavam ritos emprestaram uma narrativa ancestral que suavizava a transgressão. A responsabilidade, em suma, foi dispersa e por isso mais difícil de atribuir. A institucionalização do abuso torna-o invisível por causa do consenso tácito que o envolve, uma aceitação coletiva que se transforma em normalidade. Para a arte, o que se seguiu não foi apenas o encontro com homens que tinham poder sobre o destino de outros, mas a internalização de um estatuto de indignidade. Ela aprendeu que suas escolhas deveriam acomodar o desejo do trono. Aprendeu também que qualquer tentativa de resistência poderia ser punida com abandono, ostracismo ou perda de recursos essenciais. Em algumas cartas lembradas por cronistas menores, lê-se que certas meninas desenvolveram uma capacidade de performar consentimento para sobreviver, um artifício de linguagem corporal que funcionava tanto contra os caprichos de comandantes quanto como escudo diante das punições. Essa performance não é consentimento moral, é estratégia de vida. Enquanto isso, nos corredores altos do poder, decisões eram tomadas com a frieza de quem calcula o benefício.
Os oficiais discutiam logística, provisões e o moral das tropas. Em paralelo, os conselhos tratavam a questão das alianças matrimoniais como operações de Estado. O corpo das mulheres virou mapa geopolítico. Casamentos, uniões forjadas, encargos que atravessavam fronteiras e consolidavam pactos. A instrumentalização das filhas, nesse sentido, não foi apenas punição privada, mas política pública. A análise contemporânea que fazemos destes arranjos mostra como o patriarcado e o militarismo se imbricaram para produzir uma válvula de escape às tensões do poder, canalizando desejos e lealdades através do uso coercitivo do corpo feminino. Houve, por vezes, resistências pequenas e fragmentadas. Algumas mulheres do círculo íntimo tentaram ocultar filhas, alterar registros, enviar rumores aos capitães de outro porto. Mães criaram planos de evasão que quase sempre falharam diante do aparato que vigiava as saídas e entradas do palácio. Em outras ocasiões, as próprias meninas encontraram formas de sabotagem silenciosa. Recusar-se a aprender frases, introduzir falhas discretas em serviços, coagir aliados a reconhecer pequenas incongruências que iam corroendo a máquina de normalidade. Essas resistências raramente mudaram o curso das coisas em larga escala, mas deixaram rastros, cartas de socorro, conversas furtivas, marcas emocionais que atravessaram gerações. A instrumentalização das filhas teve efeitos que se estenderam além daquilo que se via na superfície. Gerações subsequentes herdarão níveis diferentes de estigma e trauma. Filhas de mulheres que passaram por essas experiências carregaram uma herança de silêncio. Maridos políticos interpretavam suas próprias esposas como patrimônio de alianças e, muitas vezes, sem saber, reproduziram padrões. A sociologia que tenta mapear essas consequências hoje aponta para ciclos de violência que se inscrevem tanto em códigos legais quanto em hábitos íntimos. Onde o poder naturaliza a exploração, a reação social costuma ser tardia e insuficiente. No entanto, é crucial lembrar que, nas narrativas que sobreviveram, havia também solidariedade e memória ativa. Servas que registravam datas, escrivães que guardavam bilhetes, mulheres que se reuniam à margem do harém para cantar canções de aflição, esses gestos menores tornaram possível que algo da experiência viesse à luz. As vozes que escaparam aos muros contribuíram para que, séculos depois, pesquisadores pudessem reconstruir o padrão de abuso. Nosso olhar contemporâneo deve, portanto, reconhecer tanto a magnitude do silêncio quanto a persistência de pequenos gestos corajosos. Quando a notícia das práticas do palácio ganhou as margens dos relatos estrangeiros, houve um momento de escândalo retórico. Na praça, nas tavernas, os mercadores falavam às escondidas. Nas cidades-estado, os opositores citavam os fatos como prova de decaimento moral do inimigo. Mas a resposta institucional foi a velha e eficiente máquina da legitimidade. Negar, ajustar termos, deslocar acusações para facções rivais. A moral pública, que poderia ter gerado reformas, foi instrumentalizada por interesses que preferiram a manutenção do poder a qualquer custo ético. Nos anos que seguiram, a memória do que aconteceu às filhas do rei foi complexa. Para alguns, um motivo de vergonha que se preferia esquecer. Para outros, uma lição sobre os perigos do poder sem freios. A denúncia e a lembrança tornaram-se então formas de resistência moral. Nós, como leitores contemporâneos, somos convocados a não naturalizar o que outrora foi normalizado. Ao contar esta história, não pretendemos oferecer soluções fáceis. Pretendemos, isso sim, fazer com que a indignação não seja passageira. O palácio continuou a existir como lugar de brilho e de sombras. As cortinas se recolheram uma a uma, mas as marcas deixadas na pele daquelas meninas, nas escolhas de suas mães e nos silêncios dos escribas, não foram apagadas. A arte aprendeu a viver e a sobreviver com as cicatrizes que o tempo não precisava mostrar. Alguns dias, caminhava à beira do pátio e via o reflexo de joias e máscaras espalhadas no chão.
Sabia que aquilo não era apenas adorno, mas também sinal de que algo muito cruel havia sido aceito sob o pretexto de estabilidade. A história de Xerxes e das filhas, conforme reconstruída por relatos e interpretações históricas, é, ao mesmo tempo, um documento sobre um tempo e um alerta que atravessa eras. Onde o poder transforma corpos em moeda, a dignidade perde. Cabe a nós lembrar e agir com vigilância ética quando vemos, ainda hoje, as engrenagens se montar de maneira similar em outras instituições. Não se trata apenas de olhar para o passado com horror, trata-se de reconhecer padrões e exigir que estruturas de poder sejam responsabilizadas. Na manhã seguinte ao aniversário de Arte, o palácio parecia o mesmo para quem olhasse de fora. Por dentro, porém, havia uma fenda que se alargava. Não uma ruína sensível, mas um rompimento na trama íntima de vidas que nunca mais seriam as mesmas. O rumor do que ocorreu atravessou canais discretos e, lentamente, começou a ser inscrito em papéis que buscavam um testemunho. Alguns desses papéis chegaram até nós. Eles nos lembram que, muitas vezes, o pior que o poder pode fazer não é apenas destruir corpos ou tirar vidas, é transformar o que resta de humanos em instrumentos, apagar a possibilidade de que alguém exista por si mesmo e não para servir a um objetivo maior. É esta dimensão, moral e histórica, que nos exige uma resposta. A recusa em aceitar que práticas degradantes sejam justificadas pela eficiência política, pela tradição ou por quaisquer interesses que coloquem o Estado acima da dignidade humana. Lembrar não é reviver para punir aleatoriamente, é construir memória que impeça a repetição. E foi nessa crença que recordar é um ato de precaução, não um rancor estéril, que pequenos fios de resistência se entrelaçaram e passaram a formar uma rede tênue, quase invisível. Naamá, que tivera por ofício lavar os vestidos das filhas do rei e por costume ouvir sem falar, aprendeu a marcar datas nas bainhas. Não eram cifras eruditas nem inscrições públicas, eram pontos, nós, dobras no fio, que para quem soubesse ler, diziam: nessa noite, Laila acordou chorando. A voz do palácio trovejou as 2 semanas. O eunucos trouxe vinho amargo. Cada nó era uma lembrança que se recusava a morrer. Efraim, o escriba do tamborim, homem quieto, de mãos manchadas de tinta, que passava os dias copiando registros e correspondências, começou a arquivar entre páginas de contas oficiais bilhetes simples, uma frase rabiscada numa margem, um pedido de misericórdia numa caligrafia trêmula. Sabia que não poderia torná-los públicos, sabia também que guardar, mesmo assim, era um gesto de justiça. Dobrou-os e os colocou em um pequeno rolo de papiro, envolto em piche e esquecido dentro do fecho de uma caixa de joias. À noite, quando fechava a loja onde trabalhava, fingia olhar as madeiras e, com dedos que fingiam acomodar o sino, deslizava a caixa por baixo do balcão. Era pouco contra o peso do palácio, mas era tudo contra o silêncio absoluto. As mães das meninas, figuras voltadas pela noite, com a face acostumada a sufocar o pranto para que a casa não percebesse, ensinaram umas às outras canções que pareciam lullabies, mas eram mapas de memória. A primeira estrofe, cantada em tom baixo, marcava a data. A segunda, com ritmo mais forte, narrava o nome do servidor que havia trazido ordens. A última verso, quase sussurro, dizia que se alguém perguntasse, elas contariam apenas sobre febres e sonhos. Assim, as canções viajavam, de aldeia em aldeia, embalando crianças e guardando segredos que um dia poderiam ser usados como testemunho. Pequenas coisas, portanto, fizeram nascer provas. Um nó na bainha, um rolo escondido, um refrão repetido. Nada disso havia de conquistar imediatamente tribunais nem desmancharar alianças. Antes, procurava salvar as vidas interiores das meninas, atribuir-lhes a palavra que lhes fora arrancada. E foi esse trabalho cotidiano, feito nas bordas daquilo que se julgava público, que permitiu que alguns papéis, mais tarde, atravessassem fronteiras e chegassem a outrem.
Houve quem os levasse a comerciantes de longa rota, que trocavam mercadorias e notícias entre cidades-estado. Esses mercadores, acostumados a memorizar rotas e confidências, sabiam distinguir um rolo mal colado de uma carta de apreço. Guardavam, por vezes, um papiro entre tecidos enviados como trocado a mãos amigas, ou o costuravam nas dobras do couro que fechavam o tambor. Ninguém entre eles pretendia ser herói, faziam o que a profissão lhes exigia, trocar e circular. Mas essa circulação deu voz ao que no palácio fora silenciado. Quando os relatos alcançaram prateleiras distantes, começaram a nascer linhas de leitura diferentes. Alguns, longe do brilho dos grandes salões, viram nesses pedaços de papel sinais claros de que o comportamento real havia ultrapassado os limites do aceitável. Outros, principalmente aqueles que mantinham relações de comércio e diplomacia com o reino, pesaram conveniências. O ouro e a rota eram bens tangíveis. A indignação, palavra fácil de pronunciar, poderia fechar portas. Assim, as histórias se dispersaram em interpretações e interesses, e a verdade, como sempre, ficou sujeita à geografia dos afetos e à economia das alianças. Dentro do próprio palácio, porém, a lembrança era uma presença sem rosto. Art, que até então aprendera a medir poder pelo brilho das taças e pela obsequiosidade dos cortesãos, sentiu-se de repente excluído de uma compreensão que escapava à sua vontade. Não eram as acusações públicas que o angustiavam. Essas ele podia combater com decretos, com sorrisos calculados e sanções calculadas. Mas o reconhecimento íntimo, a constatação de que o sistema em que vivera havia transformado humanos em instrumentos. Aquilo corroía a sua segurança, como chuva a uma parede bem assentada. Em tardes longas, quando andava entre colunas e o sol desenhava faixas no chão, os passos de Arte pareciam mais pesados. As joias já não reluziam iguais, e as máscaras acumulavam uma miríade de significados. Algumas das filhas tentaram, como podiam, negar a marca. Casaram-se, aceitaram nomes, envergaram outras vestes. Outras recolheram-se ao interior das casas e passaram a dispensar visitas. A sobrevivência tomou formas diversas. Para umas era esquecer, para outras era documentar. Havia quem escrevesse versos de noite, escondidos sob o estrado da cama. Havia quem, mais dura, voltasse ao próprio quarto do palácio e lá deixasse recados nas paredes, gravando com pregos as coordenadas de sua dor. Essas gravações, que hoje nos chegam como vestígios, eram, na época, palavras de desafio. Um modo de dizer, não me tornaram silêncio. O tempo passou com suas curas e suas cicatrizes. Alguns cortes fecham e não deixam traço. Outros cicatrizam de modo que a pele lembra para sempre. Na sociedade em redor, a história foi mal contada e frequentemente apropriada, transformada em lição moral para justificar guerras ou em fábula para advertir jovens donzelas sobre perigos escondidos. Mas no ventre das casas onde aquelas meninas viveram, a recordação persistiu como uma chama. Houve ainda um punhado de homens e mulheres, escrivães, servas, cunhadas, que mantiveram rolos e cantares. Eles sabiam que um dia aquilo teria de ser lido de outra maneira. Certa noite, um jovem chamado Malek, aprendiz de Efraim, sentou-se diante da caixa de joias e retirou os pequenos rolos. Era tarde, o palácio dormia. O vento arrastava poeira pelo corredor, fazendo os braseiros estalar. O ar trazia cheiros de âmbar, de tabaco que se fermentara em tonéis e de comida que esquecera o sal. Malek desenrolou um papiro amarelado e leu. Laila acordou às 3 e não comeu. Disse que o rei chamou por sua mão. As letras tremiam, mas a mensagem era clara. Identificou um nome, a filha que, no aniversário de Arte, fora alvo de olhares e ordens. Malek sentiu um peso no peito, como se alguém tivesse depositado ali uma pedra. Não era apenas o conteúdo que o atingia, era a prova de que histórias poderiam sobreviver às tentativas de apagamento. Ele fechou o rolo, colocou-o de novo sob a caixa e pensou no que faria.
Era apenas um aprendiz, pouco mais do que mãos e curiosidade. Mas sabia que havia caminhos para que a palavra chegasse mais além. Podia deixá-la ao mercador que vinha a mercado, confiar a um viajante de boa-fé, ou então, se sentisse coragem, tentá-la na porta do templo, falando com aqueles que guardavam a lei. Cada escolha era tomada à luz de um risco. Abrir a caixa, afinal, significava cruzar a linha que separava o esquecimento da ação. Malek caminhou até a porta, com a caixa oculta sob a túnica. O corredor ainda respirava calor das lâmpadas que começavam a apagar. Do lado de fora, ouvia-se o ruído controlado da cidade, passos que subiam e desciam, como quem não sabia do que ainda se escondia nas casas dos poderosos. Ao pôr o pé no patamar, sentiu que o mundo havia adquirido outra textura, menos brilhante, mais responsável. Carregava consigo não apenas papéis, mas a possibilidade de que alguém, em algum lugar, lesse e reconhecesse. Isso, por si só, já era uma tarefa sagrada. O que Malek escolheria fazer, entregar os rolos a um estrangeiro, confiar no conselho de um velho mercador, buscar a prudência de um sacerdote sensível, ficou por ora indeciso. A noite o envolveu como um manto, e os rolos voltaram sob o fecho. Mas o gesto de tirá-los do seu esconderijo fora já uma pequena revolução. Provava que a memória havia deixado de ser apenas interior para ganhar lentamente formas que poderiam convocar justiça. Enquanto isso, fora do palácio, em tavernas e praças, as conversas continuavam. Alguns repetiam as versões oficiais, abrindo a boca apenas para propagar a legitimação do poder. Outros, com olhos baixos, murmuravam fragmentos das canções, contaminaram-se com os nós nas bainhas. A verdade, multifacetada e resistente, seguia seu curso. Não vinha em imposição imediata, vinha em gotas, em papéis que atravessavam mãos e fronteiras, em cantos que atravessavam gerações. Sabemos hoje que memória organizou-se de modos imprevisíveis e que dessa fita trançada de nomes e documentos nasceria algo que desafiaria as narrativas de então. Mas essa história não chega a um fim fácil. As alianças continuaram a proteger o palácio, os interesses mantiveram juízos adormecidos. E, no entanto, a semente do questionamento havia sido plantada. Alguns a regaram em silêncio, outros a deixaram morrer por temor. O que resta para nós é escutar atentamente as vozes que chegaram até nós, tentar compor suas notas dispersas e, com isso, impedir que padrões de poder que degradam se repitam em outras casas e outras cortes. Na manhã seguinte, quando o sol perfurou as frestas das cortinas e o harém se ergueu num movimento de rotinas, Malek saiu pela porta da cidade, levando, ao invés da caixa fechada, um único rolo escondido na manga. Não sabia ainda em que porto entregaria, nem se haveria de gerar algo visível. Sabia apenas que carregar palavra era, por enquanto, a única forma de honrar as que haviam sido silenciadas. E assim, passo a passo, a memória continuou a andar pelas ruas, como um fio que busca costurar feridas que o poder insiste em manter abertas. Malek desceu aos vendedores como descesse uma ladeira de vozes. O mercado o recebeu com calor e confusão, e o sol já batia nas lãs e nas cerâmicas, clareando as sombras dos toldos. Levou a mão à manga, onde o rolo repousava como um pequeno coração. Sentiu-o vibrar sobre o tecido. A palavra, mesmo enrolada, parecia pulsar. Caminhou entre fileiras de perfumes e de grãos, como quem atravessa uma cidade que se recusa a esquecer. Havia ali rostos que sabiam mais do que diziam. Uma mulher vendia tâmaras com um olhar que guardava histórias. Um rapaz afiava facas e escutava conversas como quem coleciona moedas. Malek buscou, sem procurar demais, alguém que não fosse do palácio e que, ao mesmo tempo, não se perdesse tão facilmente nas rotinas da praça. Lembrou-se de uma banca de especiarias, à sombra de uma figueira anã, cujo dono, Rafi, era conhecido por viajar até a costa e além para buscar sal e hortelã. Rafi tinha olhos pequenos, risonhos e um ar de quem já vira o mundo além dos muros.
Era um perigo seguro. Sentou-se diante da banca como quem pede água e, sem aplausos, deixou que a conversa fluísse. Pediu pouco, uma porção de cardamomo, e enquanto Rafi embebia as mãos no cheiro, Malek falou de coisas leves. Caravanas, tempos de seca, um casamento a 2 noites. Rafi respondeu com histórias de portos e de marinheiros que traziam canções de longe. Aos poucos, como um fio puxado devagar, Malek deslizou a necessidade para o centro do diálogo. Havia textos que não perdiam a urgência por estarem trancados. Havia palavras que pediam para andar. Rafi o olhou de lado, notando o tremor da mão onde o rolo estava escondido. Palavras são como tempero, disse ele devagar. Mau tempero estraga a comida, mas tempero entregue a quem entende transforma o banquete. Fez uma pausa, medindo cada sílaba. Dize-me, que peso carregas, jovem? Malek pesou as palavras e, por fim, contou o essencial, sem nomes que pudessem traí-lo por completo. Falou de um aniversário em que uma jovem fora silenciada, de rolos escondidos numa caixa de joias, de um aprendiz que decidiu que a memória precisava de pernas. Rafi não se espantou com o escândalo, apenas ajeitou o turbante como quem ajeita um mapa. Há uma rota, murmurou Rafi, que leva o que precisa de olhos até o mar. Parto para lá daqui a 3 dias. Levo ervas, troco por sal, volto com contos. Posso levar o que carregas, mas, e esta palavra soou como pedra, ninguém carrega um rolo aberto. Se te vejo ferrar no palácio, te digo, coragem é diferente de tolice. Tu és jovem, podes perder mais do que imaginas. Malek sentiu o peso do aviso cortar a ideia que cresceu nele como um broto demasiado ansioso. A urgência lutou com a prudência. Pensou em Efraim, no mestre que lhe ensinara a dobrar os papéis com cuidado e a escutar o silêncio. Lembrou-se das lições de artesão, firmeza, ordem, respeito pelo tempo das coisas. Ainda assim, havia no peito uma insistência, a ideia de que se nada saísse daquela cidade, os nomes morreriam como sementes em solo duro. Se tu aceitares, disse Rafi, estendendo a mão, eu levo, pago pelo teu silêncio com favor. Mas quero saber, primeiro, tu confias em quem te deu aquilo? A pergunta fez Malek corar, não por vergonha, mas porque a verdade era espinhosa. Confiava em Efraim, sim, e nisso talvez confiava no gesto de levar a palavra adiante mais do que no resultado. Confio no que é escrito, respondeu ele, com voz que mal se ouvia. Confio que, se alguém recebeu isso em seu ventre, não o guardará por vaidade. Rafi sorriu curto. Então, confia em mim. Darei um pedaço de lã vermelha ao capitão da caravanas. Ele sabe ler mais do que conto e mais do que aritmética. Sabe ler rostos. Se houver guarda no caminho, meu homem terá modos de fazer silêncio. Mas, menino, presta atenção. Há quem venda tanto silêncio quanto compra palavras. Nem todo homem que vai ao mar é amigo da memória. Acordaram o modo de entrega. Malek daria o rolo oculto, enrolado com ervas, no meio de um saco de cardamomos. Rafi fingiria vender aquele saco a um homem alto, de barba rala, que sempre visitava a banca em busca de especiarias para os marinheiros. Malek aliviou o rolo do corpo como quem tira uma pedra do sapato. O gesto foi pequeno, mas prendeu-se como um rito. Ao passar o saco, Rafi fez o sinal de quem sela um pacto. Um toque na dobra do pano, um olhar para a figueira, uma palavra que não era de promessa, mas que bastava entre os dois. Até ali, tudo soava como um plano bem costurado. Mas a cidade, feita de sopros e rogos, tinha olhos que viam o sopro do plano. Ao se afastar, Rafi percebeu por acaso ou por hábito um homem de túnica escura observando a banca com mais vagar do que convinha. Malek viu também, e seu coração aprendeu a correr. Guardas do palácio às vezes passeavam à mercê dos becos para que o medo se mantivesse presente.
O homem de túnica não se aproximou, apenas postou-se como uma sombra atrás de uma coluna e tomou um chá, como se nada quisesse. Raf fechou a mão no saco de especiarias com força, como quem segura um vivo. Hoje não será, disse ele em voz baixa, quando o homem se afastou. Espera a noite de amanhã. O capitão vem ao mercado antes do pôr do sol. Haverá o som de tambor e o cheiro de peixe. Tu estarás fora do palácio. Não voltes por atalhos. Malek falou de atalhos com a experiência de quem conhecia os passos do palácio. Disse as ruas que tomaria e as janelas que evitaria. Voltou para casa com o corpo leve e a mente cheia de mapas. No caminho, passou por uma fonte onde raparigas lavavam panos e, sem que soubessem, depositava ali a promessa de que aquele rolo andaria. Olhou o edifício do harém à distância, como se pudesse medir quanto a memória fora reduzida àquilo que o palácio permitia. Laila, pensou ele, poderia caminhar sem nome fora dos muros? Ou o silêncio a seguiria como sombra? À noite, sob uma lua que parecia enxugar o brilho do ouro, Malek não dormiu. Releu em pensamento o que Raf dissera e atravessou pela memória todas as possibilidades de traição. E se o homem de túnica fosse mais do que um guarda de ronda? E se houvesse nas hostes do rei leitores que quebravam pergaminhos em segredo para apagar as raízes da verdade? As perguntas se agregaram em formas de medo e o medo se transformou em vigilância. Na manhã marcada, seguiu as ordens de Rafi. Saiu do palácio por uma porta secundária, passou pela Rua dos Oleiros e tomou o caminho que margeava o canal, onde os barcos descarregavam peixe e as mulheres vendiam o dia cedo. O ar trazia sal e peixe seco, as cordas rangiam e entre as redes havia notícias, conversas curtidas, ready-made, que se vendiam por um pão. Viu o homem de barba rala aproximar-se sem pressa, trazia o saco de cardamomos ao ombro e caminhava com a segurança de quem pertence a vários lugares. Rafi, com a habilidade de quem conhece o gesto do mercado, empurrou o saco para as mãos do homem como se fosse troca comum. Malek observou o movimento inteiro, como se assistisse a um teatro silencioso. O toque que confirmava, a pausa que escondia a surpresa, o aceno rápido de dois que sabiam o pacto. O homem partiu sem olhar para trás. Na esquina, um camelô que vendia pães cantou uma rima. Ninguém nas barracas fez menção ao segredo que correra por entre as fibras do saco. O mundo continuou a ser, como de costume, resistente à gargalhada do segredo. Malek deixou escapar um fio de alívio que parecia quase obsceno diante da prudência que o cercava. Ainda assim, a cidade não cede à cura tão depressa. A memória começara a ir, mas poderia ser interceptada. Quando regressou ao palácio, sentiu que carregava algo novo, a responsabilidade de ter feito parte de um circuito que poderia soprar verdades para longe dos muros. E ao mesmo tempo trouxe consigo a imagem do homem de túnica, sombra que se escondia entre pilares. No pátio, Efraim o aguardava com os olhos de quem sabia o que pesava. Não precisaram de palavras longas, um aceno discreto bastou. O mestre sabia que a caixa deixara de ser apenas de artefatos para se tornar terreno de luta. "Ouviste o mar?" perguntou Efraim, sem curiosidade, apenas contabilidade. "Ouvi", respondeu Malek. "Ele terá a palavra." Efraim tocou a alça da caixa como se sentisse, naquela madeira, os nomes do mundo. "Lembra-te", disse ele, "que há quem leva a palavra para libertar, e há quem a leva para trocar por silêncio mais caro. Confia nos que andam com pés gastos no caminho, e nunca, meu rapaz, confundas coragem com precipitação. O que acabou de fazer pode florescer, ou ser esmagado. Ambos são possibilidades. Não te deixes afogar nem pelo sucesso, nem pelo fracasso." Malek reconheceu naquele aviso a forma prática do amor que Efraim tinha por seus aprendizes, bom senso temperado com dureza. Voltou para seus afazeres, mas com a sensação de que o mundo havia inclinado um pouco para um lado diferente. Caminhos que antes não existiam, agora se abririam. À tarde, quando as sombras alongaram e o palácio retomou o ritmo de bordados e de palavras contidas, um rumor cruzou as paredes.
Havia, no mercado, quem dissesse que um homem alto desembarcara com um saco de cardamomos e uma marca vermelha no punho. As vozes, que a noite antes se curvavam ao medo, agora se erguiam em pontes. Contavam, sussurrando, que algo havia partido para além do mar. Laila, no palácio, seguia o seu cotidiano com passos que soavam como notas soltas em um instrumento afinando. Não sabia, ainda, daquilo que Malek arriscara. A sua vida pendia entre cumprimentos e ordens, e o mundo fora dos portões parecia tão distante quanto as constelações. Havia, porém, no seu quarto, uma sombra de inquietude que não se explicava apenas por lágrimas guardadas. Às vezes, durante a madrugada, acordava com uma vontade de falar, de chamar alguém que não fosse ouvido pelo rei, e de dizer: houve uma noite em que minhas mãos tremiam, porque eu ouvi o mundo. Não disse nada, porque palavras mal colocadas inflamavam. Guardou, nas dobras do vestido, o desejo de que alguém lembrasse por ela. Enquanto isso, a TV da cidade... Não, a expressão seria estranha. Cá havia apenas viajantes e cartas, e o vento que leva canções. Recebeu, nas marés, um visitante que não sabia que levava consigo muito mais do que especiarias. O rolo, enrolado entre as ervas, era agora uma partícula de memória na corrente do mundo. Havia, por trás da rotina dos dias, mãos que esticavam fios de lembrança para costurar as feridas abertas pelo poder. Cada escolha, cada entrega era um ponto de costura. E Malek, ainda aprendiz, aprendera que sua vida caberia entre esses pontos, ora com os anéis das mãos suadas, ora com a coragem mansa de quem devolve ao mundo o que foi arrancado. A cidade, por seu lado, respirou com o ritmo de quem espera. Não sabia se a semente germinaria logo, apenas sabia que havia sido semeada. E nessa espera, outras mãos, outras bocas e outras cabeças se preparariam para o que viria. Malek caminhou à noite à beira do canal, olhando as estrelas filtradas pela fumaça das cozinhas, e pensou que a memória, às vezes, precisa apenas de um mensageiro para se tornar vivo. Sentiu, no bolso, a ausência do rolo como a presença de um nome recém-apelidado. Não era a vitória, isso Malek sabia bem, mas era o primeiro passo de um caminho que, se continuasse, poderia lembrar a cidade de quem havia sido silenciada. E enquanto as rodas do mundo giravam, o homem de túnica, que observava mais do que desejava, continuou a deambular entre colunas e multidões. Havia nele algo de paciente e de calculista. Talvez soubesse que as palavras, tarde ou cedo, encontrariam o seu rumo. Talvez também soubesse que alguns fios de memória se rompem antes de chegar ao mar. A noite fechou-se, e por entre suas brechas, o destino do rolo tornou-se por ora uma promessa no vento, algo que existia porque alguém, em algum lugar, escolheu acreditar que guardar era também um modo de lutar. E assim a cidade, com suas bocas e seus bolsos, seus rostos e seus segredos, continuou a ser tecida. Pequenos gestos iam criando mapas que, juntados, poderiam virar uma rota. Malek, ao deitar, sentiu o corpo cansado e o espírito inquieto. A manhã seguinte prometia tarefas novas e as sempre presentes lições de Efraim. Como dobrar um rolo para que a memória não se danificasse no caminho, e como guardar o silêncio sem que o medo o consumisse. O palácio dormia, o mercado despertava para outro dia, e em algum porto, um homem de barba rala talvez abrisse o saco de cardamomos e, ao cheirar a terra que vinha de longe, encontrasse uma palavra que lhe mudaria o percurso da jornada.